Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, cujo ponto único da ordem de trabalhos consiste na audição da senhora Diretora-Geral da Autoridade Tributária, doutora Helena Bosque, cumprimento, acompanhada que vem do senhor Diretor dos Serviços de Consultadoria Jurídico Contencioso, doutor Serafim Pereira, e da senhora Subdiretora-Geral para a área do Património, doutora Lourdes Ferreira, que igualmente cumprimento. Cumpre-me, antes de dar a palavra à senhora deputada Mariana Mortágua, a quem compete iniciar esta audição, como autora do primeiro dos requerimentos que foram aprovados, recordar os termos em que esta audição decorrerá. Portanto, nos termos do nosso regulamento, esta audição pode declinar-se em 3 rondas. Podemos não fazer 3 rondas, mas estão previstas 3 rondas, a primeira das quais a cada grupo parlamentar estão atribuídos até 5 minutos para colocar as questões e a senhora Diretora-Geral terá a amabilidade de conter a resposta em igual período de tempo. Portanto, no final de cada conjunto de perguntas será dada a palavra à senhora Diretora-Geral para responder. Fim dessa ronda, segue-se uma segunda ronda em que, diferentemente da primeira, teria a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que lhe darei a palavra apenas no final de todos os grupos parlamentares colocarem as questões, disporão para tal até 3 minutos. E, finalmente, nos termos do regimento, individualmente, cada senhora ou senhor deputado tem a faculdade de colocar uma questão até 2 minutos, sendo que o tempo para resposta corresponderá ao somatório dos tempos gastos na formulação destas questões. Esta audição prende-se com a questão, como a senhora deputada Mariana Mortágua esclarecerá, a cobrança de impostos associada às barragens. Não é uma novidade para a senhora Diretora-Geral, na exata medida em que é a 4ª vez que com este tema se desloca ao Parlamento, não obviamente nesta legislatura, mas a primeira vez foi no dia 14 de abril de 2021. De então para cá, mais 3 vezes, esta é a 4ª vez, e para, presumo eu, renovar os seus cumprimentos, a senhora deputada Mariana Mortágua tem a palavra. Senhora deputada, até 5 minutos, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a senhora Diretora-Geral da Autoridade Tributária e quem a acompanha. Penso que a parte do enquadramento desta matéria está mais ou menos feita. Há alguns anos temos vindo a acompanhar a cobrança de impostos relacionada com as barragens e nem por isso ela se tem feito. E, portanto, e daí também a presença da senhora Diretora aqui tantas vezes, bem como de membros do Governo. Eu queria separar 3 questões. Uma sobre o IMI das barragens. A história é longa, teve avanços e recuos, a AT teve uma posição que depois mudou, como sabemos, o Governo o Governo anterior teve uma posição que acabou por mudar e esta longa história termina com um despacho para avaliação e liquidação do IMI das barragens, emitido pelo anterior Governo. Foi feito lentamente, algumas avaliações foram sendo feitas lentamente e algumas liquidações de IMI foram feitas, mas excluindo os equipamentos das barragens. Ou seja, a Autoridade Tributária teve um entendimento de que os equipamentos deveriam ser excluídos dessas avaliações. Há, entretanto, um outro despacho, por parte ainda do anterior Secretário de Estado, que diz que a nova avaliação tem que ter em conta os equipamentos e, por isso, as liquidações que foram efetuadas antes têm que ser anuladas e é preciso voltar a avaliar estas barragens e cobrar o IMI de acordo com o entendimento de que os equipamentos fazem parte do valor económico das barragens e que, portanto, fazem parte do cálculo para a liquidação do IMI. E por isso a pergunta que começo por fazer é o que é que está a ser feito, porque há um despacho que de facto contraria esta circular 2021, há um despacho que clarifica qual é a avaliação que tem que ser feita e o que é que está a ser feito para cumprir esse despacho e para que a avaliação das barragens inclua os equipamentos, porque todos sabemos que é daí que vem o valor económico das barragens. Quantas barragens, para quantas já foi feita essa avaliação e essa liquidação, e espero que a Autoridade Tributária não esteja à espera que as câmaras municipais impugnem a cobrança do IMI para depois proceder à nova avaliação, porque na prática há um despacho que indica que a Autoridade Tributária deve fazer uma nova avaliação. Gostaria também de saber qual é a posição do novo Governo relativamente a esta matéria e se é alguma coisa contraria o despacho que foi emitido pelo anterior Governo sobre esta questão.
Segundo ponto, para além do IMI das barragens, há o imposto de selo, o IMT e o IRC, que dizem respeito ao negócio da venda das barragens e que não foi cobrado ainda. E eu gostaria de saber porque é que a autoridade tributária suspendeu este processo de liquidação. Porque a resposta que nos tem dado é que suspendemos porque há um processo criminal em curso. Acontece que o processo criminal não impede a autoridade tributária de liquidar este imposto. Aliás, pelo contrário, o regime geral das infrações tributárias até indica que o processo administrativo terá prioridade sobre o processo criminal, porque sem um processo administrativo que dê lugar à liquidação do imposto, também não pode haver um crime de fraude fiscal ou um crime fiscal. E, portanto, não há nenhuma razão para que a autoridade tributária não proceda à liquidação deste imposto. E a pergunta é esta: o que é feito da liquidação do imposto de selo, do IRC e do IMT da venda das barragens por parte da EDP à ANGI? É um negócio que já tem vários anos e do qual já falámos várias vezes. Finalmente, um mero pormenor. Na audição que tivemos aqui em janeiro de 2023, a senhora diretora referiu uma reunião com a EDP que teve lugar, se não me engano, em 2016, a mesma altura em que a autoridade tributária muda o seu entendimento sobre a cobrança de IMI, aliás, porque a própria EDP impugnou um processo de cobrança de IMI em tribunal arbitral e a autoridade tributária acabou por não prosseguir com essa liquidação e cobrança. O que eu gostaria que me confirmasse era a data dessa reunião e quem é que esteve presente nessa reunião entre a autoridade tributária e a EDP, e se nos pudesse dar conta de outras reuniões acerca tanto do IMI como do negócio da venda das barragens que tenham tido lugar e quem é que esteve presente para compreendermos também a relação com este grande contribuinte, em teoria, porque a contribuição ainda não a pagou de facto. Concluiu, Sra. Deputada? Muito obrigado. Palavra à Sra. Diretora-Geral da Autoridade. Muito obrigada pelo extenso leque de questões que coloca e que também me permitem, de certa maneira, reafirmar algumas coisas que aqui já disse, na medida em que, apesar de ser a quarta vez, há perguntas que encerram conclusões que não correspondem aos factos. A primeira questão é: a AT não mudou de entendimento, não há movimentos errantes, eu já expliquei isso na última versão. A AT teve uma posição sobre a matéria e foi ajustando a sua informação ao contexto concreto das avaliações que estava a fazer. Portanto, tinha uma posição, uma orientação que deu aos serviços quanto à forma, à fundamentação que podiam usar para as inscrições que estavam feitas e voltou a dar instruções aos serviços dizendo-lhe que sempre se confrontassem com a demonstração de que estavam perante bens do domínio público, que deviam eliminar essas inscrições da matriz, porque os bens do domínio público não são prédios, na acessão que sempre foi tida dos bens do domínio público no tratamento IMI. E, portanto, isso não significa mudar de posição e não mudamos de posição por termos reunido com quem quer que seja, nem mudamos de posição especificamente para nenhum sujeito passivo. Os nossos entendimentos sempre foram, primeiro, fundamentados, juridicamente fundamentados, sempre foram de conhecimento das nossas sucessivas tutelas, nada foi feito em reuniões nem decidido à margem daquilo que é o processo onde se devem tomar as decisões e, portanto, há todo um percurso documentado da evolução das posições da administração e acho que é muitíssimo importante que nós temos uma obrigação de transparência, mas temos uma obrigação de evitar a desinformação. E, portanto, quando nós voltamos ao Parlamento tempo depois e estamos outra vez a fazer afirmações que são enfim, capazes de pessoas com menos informação, não têm todos os elementos, poderem tirar conclusões que, apesar de tudo, poderão abalar a confiança nas instituições que servem o país, nós temos que ser muitíssimo cuidadosos. E, portanto, eu vou aqui reafirmar, a autoridade tributária não mudou de posição na sequência de qualquer reunião com sujeitos passivos, não deixa de ouvir os sujeitos passivos, porque é essa a sua obrigação. Aliás, o exercício do direito de audição prévia e de participação dos cidadãos nas decisões é isso mesmo, e é o que a lei estabelece, e, portanto, isso não tem nada de subversivo. É muito importante que nós não lancemos a dúvida sobre as pessoas e sobre as instituições, porque isso é a nossa obrigação de vir aqui e de explicar. Eu já disse que nós temos tudo documentado e estamos disponíveis para o demonstrar, como já fizemos às instituições que se nos dirigiram e pediram informações sobre a nossa atuação no processo. Depois, quando se diz que a AT atuou lentamente,
e a senhora deputada referiu, não atua lentamente porque tem que atuar lentamente em realidades complexas. Tem que ter o cuidado, o maior cuidado é ter a certeza que os bens que estão a inscrever na matriz estão tão bem identificados quanto possível. E, portanto, admito que os serviços tiveram esse cuidado e é isso que está associado ao tempo. Depois, todas estas realidades económicas existem há muitíssimos anos, os documentos são antigos, exigem uma análise cuidadosa e, evidentemente, ela tem de ser feita por pessoas que também já tinham outras obrigações. E eu gostaria muito que a senhora deputada tivesse em consideração que as pessoas não estavam paradas à espera de receber este trabalho, tinham muitíssimas outras obrigações e tiveram que deixar de as fazer, reprogramar para ter nisto. Nós começámos aqui todo este exercício com 6 barragens e hoje temos 366 aproveitamentos hidráulicos comunicados pela APA e que já estão concluídas avaliações de 153 com inscrição na matriz e com liquidações efetuadas, sendo que destas 153 correspondem a 169, na medida em que, creio que 13 ou 16 destes aproveitamentos hidráulicos foram incorporados em algumas das 153. Portanto, quando a senhora deputada faz um julgamento lentamente, valia a pena ter em consideração que isto foi um esforço enorme feito por muitos trabalhadores, dirigentes FIAs da AT, que se empenharam para cumprir aquilo que foi determinado que fizéssemos e que não foi avaliado se nós tínhamos condições efetivas, recursos, meios para o fazer. Foi-nos simplesmente determinado. E ainda assim, nós sempre como é a nossa obrigação, procuramos fazê-lo. Portanto, lentamente, eu pedia-lhe que a senhora deputada concedesse que não foi com esse, pelo menos, mesmo que a percepção seja de lentamente, é com imenso empenho e dedicação das pessoas. Depois, quanto às liquidações e à determinação do senhor secretário de Estado, o último dos despachos. É assim, o despacho não determina a anulação das avaliações, onde vier a ser alegado um aspecto específico relacionado com os componentes das barragens. E pede quando for alegado. Não diz em todos os casos e não determina a anulação de todas as avaliações. Apenas daquelas onde for alegado, até pelo risco que isso representa, com certeza, para a Receita. Mas sim, a autoridade tributária está a executar esses despachos, está em presença das impugnações que já teve, e tem 10 impugnações dos municípios, e tem neste momento, eu não tenho absoluta certeza, mas creio que são ou 4 ou 6 impugnações de sujeitos passivos, está a analisar os argumentos que as integram para verificar em que medida elas se colocam no âmbito da aplicação que justifica a execução do despacho do Sr. Secretário de Estado. E depois disso, sim, vai executar com certeza e vai fazer as avaliações na estrita observância daquilo que nos foi determinado. Eu gostaria que a Sra. Deputada tivesse, a percepção de que, assim, a autoridade tributária, o seu papel é interpretar a lei e executá-la. E falo sempre, em muitíssimos casos, com a autonomia que lhe é própria da sua missão. Mas sempre que recebe orientações de tutela, não vacila, não tem dúvidas se tem que executar ou não. E, portanto, sempre que se criam aqui insinuações de que nós podemos estar a criar obstáculos à execução, eu peço-lhe, por respeito por todos aqueles que se empenharam muitíssimo nisto, que conceda que as pessoas atuam neste como noutros processos com a mesma boa-fé e com a mesma integridade com que sempre desempenham as suas funções. E, portanto, isso parece-me ser aquilo que se justificava dizer a propósito do IMI das barragens. Quanto ao IMT, ao IRC e ao selo. Sra. Deputada, há um processo de inquérito, a AT não suspendeu liquidação nenhuma, a AT simplesmente, Sra. Deputada, não pode desenvolver ações inspectivas, atos de controle sobre os mesmos objetos que estão a ser, sobre os mesmos factos que estão a ser objeto de investigação criminal. E o artigo 45, número 5 da LGT, mas isso diz a jurisprudência, portanto, na medida em que as pessoas têm direito ao silêncio no processo de inquérito, a AT não pode, em simultâneo, desenvolver um procedimento administrativo onde os administrados têm a obrigação de participar e o dever de colaboração. E, portanto, a jurisprudência diz que não podem decorrer em simultâneo ações de inspeção no decurso do inquérito. Quanto à suspensão do prazo de caducidade, Sra. Deputada, está no número 5 do artigo 45 da Lei Geral Tributária. Enquanto decorre uma investigação, o prazo de caducidade está suspenso. Diz, Sra. Deputada, é uma questão de ir ler, diz, eu posso até ler que eu trago aqui, diz assim, sempre que o direito à liquidação respeite
a factos relativamente aos quais foi instaurado inquérito criminal, o prazo a que se refere o número 1 é alargado até ao arquivo ou julgado em sentença. Então, mas se não liquidamos, Sra. Deputada, então vou-lhe dizer, nós, no âmbito de um processo de inquérito, eu já referi isto, no âmbito de um processo de inquérito, nós atuamos sob a direção do Ministério Público. E a prática de atos de liquidação pode suspender as diligências do inquérito que se destinam a recolher a prova do crime e do dolo. E, portanto, na medida em que isso pode constituir uma causa suspensiva, é razão para justificar porque é que não estão efetuadas liquidações de domínio. Além de que a autoridade tributária tem, enfim, no âmbito do inquérito, os elementos que são determinantes para o apuramento da vantagem patrimonial e para, se for caso disso, poder vir a pedir ao Ministério Público que se peça a indemnização civil no processo de inquérito. Portanto, não há motivos para estar a falar, nesta altura, em caducidade do direito à liquidação dos impostos em causa. Portanto, penso que não sei se respondi, faltou algum? Sr. Deputado, eu não tenho aqui, admito que se me der uns minutos eu vou tentar ver se na documentação eu tenho data, porque nós temos uma resenha daquilo que se passou durante este período e vou dizer-lhe, as pessoas que estiveram nessa reunião, são duas das pessoas que estão aqui presentes e são pessoas das equipas, quer da Direção de Serviços de Consultoria Jurídica, quer da área do património e, portanto, são diretores de serviços, chefes de divisão, pessoas que atuam no âmbito destes processos e, portanto, eu já referi aqui isso, quem é que esteve na reunião, só não referi a data, porque também não me foi perguntado, mas eu não tenho percepção de que tenha havido outras reuniões com a EDP sobre este objeto que não aquela onde eu própria estive presente e tenho bem noção de que nenhuma decisão foi tomada na sequência ou na decorrência do que naquela reunião se aflorou. Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Vamos prosseguir, depois, entretanto, chegando a esses documentos, voltaremos a eles. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, cumprimento, e a quem... Muito obrigado. 5 minutos também. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária e a Doneira, do PSD. E convém recordar mais ou menos aquilo que saiu da última audição parlamentar da Sra. Diretora-Geral, exatamente nesta Comissão Parlamentar. Em 11 de janeiro do corrente ano, nós ficámos a saber que, até 31 de dezembro de 2023, num universo de 225 barragens, a Autoridade Tributária concluir a avaliação de 83 barragens, estando em curso a avaliação em outras 93. Ficámos a saber que foram emitidas notas de liquidação de IMI relativas a 32 barragens. E ficámos igualmente a saber que a Autoridade Tributária não exclui a hipótese de ainda cobrar o IMI relativamente ao ano 2019, das barragens obviamente avaliadas, mas que aparentemente teria caducado por não ter sido cobrado nos últimos 4 anos, ou seja, até ao final de 2023. E essa hipótese foi adiantada pela Sra. Diretora-Geral, alicerçada no recurso de uma prorrogativa de suspensão do prazo que teve lugar durante a pandemia. Portanto, decorridos que estão praticamente 5 meses desta audição, cumpre agora fazer um ponto da situação. E o ponto da situação é colocar desde logo a questão, afinal, de qual é o número de barragens com a avaliação concluída. A Sra. Diretora-Geral, pelos números que eu fui agora apontando na intervenção inicial, deu conta de que terão sido já identificadas 306 barragens ou aproveitamentos hidráulicos e que estariam concluídos, ou que uma avaliação já estaria concluída em 169 das mesmas. E, portanto, fica aqui a pergunta, como fica a pergunta, saber qual é a perspectiva em termos de término deste processo, ou se vamos continuar ainda por muitos anos para fazermos esta avaliação de todas estas barragens. Queremos também saber, ou gostaríamos de saber, qual é o número de barragens com notas de liquidação de IMI já emitida, porque uma coisa é a avaliação, outra coisa é a liquidação do IMI ou a emissão das notas de liquidação. E já agora também saber-se se daquelas 32 barragens com notas de liquidação, qual foi o IMI efetivamente cobrado. Ainda uma quarta pergunta. É de saber se foram ou não emitidas, então, as liquidações da nota de IMI relativamente ao ano de 2019, ou se, porventura,
foi aquela definitivamente considerado como tendo caducado. Senhora Diretora, entretanto, depois de lá para cá, nós tivemos conhecimento de um novo despacho, um terceiro despacho, o despacho de 4 de março do ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e que já aqui foi identificado, e que determinou que as avaliações das barragens que venham a ser impugnadas, por não considerarem a totalidade dos elementos que as integram, devem ser revogadas e refeitas pela autoridade tributária. Aparentemente, isto é um puxão de orelhas por parte do ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais à autoridade tributária, considerando que durante muito tempo os municípios foram contestando exatamente a não inclusão dos equipamentos afetos aos centros eletroprodutor, que do ponto de vista que são imprescindíveis à produção de energia para efeitos da avaliação em sede de IMI. Depois, dar nota também que, de acordo com esses pais, não deixa de ser interessante notar que a autoridade tributária, aparentemente, eu digo aparentemente, também aceitou sem grandes preocupações as avaliações assentes em diferentes linhas de entendimento sobre o método de avaliação mais adequado. Umas foram avaliadas, aparentemente, de uma forma, outras foram avaliadas de outra forma, e parece que não há aqui uma linha de entendimento coerente entre essas avaliações, circunstância que, aparentemente, não terá suscitado preocupações de maior por parte da autoridade tributária. E, dito isto, cumpre saber, Senhora Diretora, qual é o número de avaliações concluídas que foram objeto de impugnação, exatamente por força do despacho que eu aqui fiz referência, saber se a autoridade tributária contestou ou revogou algum dos seus anteriores atos, e também aqui se pergunta qual é o prazo expectável para uma nova avaliação em caso de revogação do ato anterior. Senhora Diretora-Geral, estas são as questões que temos para lhe colocar. Numa segunda volta, por certo, retomaremos estas e outras caso as mesmas não tenham sido cabalmente respondidas, mas dar conta, Senhora Diretora-Geral, que a imagem que a autoridade tributária tem vindo a transmitir não é melhor e a culpa não é seguramente do Parlamento ao fazer estas questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Vou então dar a palavra à Sra. Diretora-Geral para responder. Sr. Deputado, muito obrigada. E eu também... Sra. Diretora-Geral, só para recordar que na anterior resposta gastou 10 minutos. Lhe pedir algum esforço de contenção, mas eu sou o primeiro a reconhecer que de responder custa mais do que formular as questões, como é óbvio. São muitas perguntas e às vezes é difícil, enfim, ser tão sintético e ser capaz de explicar. Bom, eu também concordo que realmente transparece uma imagem que nos incomoda a todos, mas estas respostas num tempo curto e estes flashes sobre uma realidade complexa, naturalmente, colocadas as questões que se colocam, não se fala senão dos aspectos negativos. E acho que é muito importante que nós tenhamos muitíssimo cuidado para aprofundar estes temas que, pela sua diversidade e complexidade, precisam de mais cuidado. Mas é o que temos e, portanto, eu procurarei, neste tempo, demonstrar aquilo que tem sido o empenho e a qualidade da intervenção das pessoas que na administração tributária têm agido neste domínio. Bom, agora, respondendo às notas de liquidação, Sr. Deputado, nós concluímos a avaliação e inscrevemos na matriz 153 barragens e liquidámos os impostos correspondentes a 152. Liquidámos 2019, 2020, 2021, 2022. Portanto, e as notas de liquidação estão todas emitidas. Portanto, o imposto liquidado, em média, para cada um destes anos, são 5 milhões de euros. Apenas estão pagos 2% deste montante. Pronto. Cerca de 125 mil euros por 130 mil euros de cada um dos anos. Os restantes, ou estão os prazos de pagamento voluntário a decorrer, ou estão instaurados os processos executivos, ou estarão contenciosos a serem apresentados. Mas a liquidação anual, em média, em cada um destes anos, são 5 milhões de euros para estes 153 aproveitamentos hidráulicos que estão inscritos na matriz. Portanto, creio que no essencial isto responde a muitas das questões que nos colocou. Depois, quanto ao despacho do Sr. Secretário de Estado, que parece um puxão de orelhas.
Bom, aquele despacho foi exarado num trabalho de grande proximidade que nós desenvolvemos com os municípios. Aliás, com a secção da Associação Nacional de Municípios, que representa os municípios com energias renováveis. E, portanto, houve reuniões durante um mês, com intervalos de uma semana, onde nós procuramos encontrar, ouvir e ver em que medida nós poderíamos contemplar aquilo que era a perspectiva destes municípios. E os municípios estiveram connosco, reunidos com o Sr. Secretário de Estado. Está fundamentado porque a autoridade tributária, por prudência, manteve o seu entendimento, explicou porquê, explicou a sua tutela, e o Sr. Secretário de Estado escolheu exarar um despacho para resolver o problema concreto que os municípios pretendiam, aqueles que estiveram presentes nas reuniões, que se optassem por impugnar com argumentos que levassem à sua revogação, poderia haver o risco de perda de receita, porque uma alteração do entendimento generalizado podia comprometer toda esta liquidação de 5 milhões de euros para 2019. E, portanto, a determinação que tivemos foi anular quando os argumentos evocados no processo de impugnação pelos municípios ou pelos sujeitos passivos tivessem que ver com esta específica questão dos órgãos de transmissão. E, portanto, aquilo que estamos a fazer agora é analisar o que são os argumentos e sempre que houver lugar à anulação, porque o município escolheu essa prerrogativa que o despacho lhe permite, nós vamos executá-la. E, portanto, aquilo que tem sido o nosso posicionamento relativamente a isto é um posicionamento que procura, enfim, não alterar os pilares do funcionamento do sistema de avaliações que temos instituído no país há muitos anos. Mesmo quando o Sr. Deputado, e admito que a generalidade das pessoas diz, a autoridade tributária aceita o resultado divergente, dependendo se é na primeira, se é na segunda avaliação. Nós somos obrigados a alterar, nós não podemos questionar esse valor. As avaliações são feitas por peritos independentes, as regras de funcionamento da primeira avaliação e da segunda avaliação são diferentes. As possibilidades que o legislador deixou ao dispor, enfim, nestes dois meios para determinação do valor patrimonial, provavelmente nunca tinham sido testados num universo tão especial e, portanto, nunca tinha a opinião pública percebido que esta era uma possibilidade de ser o resultado das avaliações do valor patrimonial. E, portanto, talvez isso também nos esteja, nesta altura, a interpelar se o regime que temos hoje, que foi concebido há muitos anos atrás, se ainda hoje é o melhor regime legal para se aplicar a estas novas realidades das energias renováveis, porque não é só das barragens, é dos parques eólicos, é dos parques fotovoltaicos, e se isto ainda é o regime que nos oferece certeza e segurança jurídica que algum dia permita aos municípios efetivamente ter a arrecadação da receita. Portanto, é isto que todos nós estamos, naturalmente, que admito que os senhores deputados, admito que o senhor secretário de Estado, quando exarou estes despachos, tinha essa ambição de que isso se traduzisse em receita efetiva para os municípios. Isso nós só vamos concluir, não só depois da autoridade tributária fazer as avaliações, as inscrições na matriz, a liquidação, mas de perceber qual vai ser o resultado que a jurisprudência e o tipo de decisões que vão ser preferidas na sequência destas liquidações, mas a nós compete-nos executar e, portanto, estamos a fazê-lo num prazo tão curto quanto possível e, portanto, a decisão é uma decisão para casos concretos, não é uma alteração do entendimento que nos tenha sido transmitido para mudarmos as nossas práticas e, naturalmente, que até que isso aconteça, nós vamos ter o cuidado de manter a coerência na nossa atuação e saber explicá-la, que é o que nos compete. Eu creio que respondi a todas as questões. Não sei, Sr. Deputado, se não for na segunda ronda, depois faz-me favor lembrar, mas está bem, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Brás, que dispõe também de 5 minutos. Faça-se, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Diretora-Geral, todos os senhores diretores que a acompanham. De facto, como já aqui foi referido pelo Sr. Presidente, esta já é a 4ª vez que nos encontramos aqui a tratar deste tema. E esta situação deixa os cidadãos perplexos, deixa os autarcas perplexos, ansiosos e frustrados. A Associação Nacional de Municípios e a respectiva secção de energias renováveis, idem, aspas, e nós continuamos esta saga sem um fim à vista. Claro que isto é uma causa justa, legítima e nobre e nós não baixaremos os braços até que seja cobrado o que é devido em termos de impostos, seja selo, seja IMT ou seja IMI.
E porquê é que há tanta perplexidade à volta deste tema das barragens? Porque são negócios milionários sem serem tributados. E são vantagens patrimoniais monstruosas à custa do erário público. Qualquer cidadão, qualquer contribuinte que se atrase tem uma execução e logo a seguir uma penhora. E, portanto, o que se verifica aqui é uma inversão do histórico e do modus operandi da autoridade tributária. Em princípio, deveria liquidar e cobrar e depois logo se veria a questão da litigância. Não é isso que tem estado a acontecer com esta situação. Cada dia que passa, cada episódio novo constitui um esbulho e é dinheiro dos portugueses que está na mão de grandes empresas e deveria estar ao serviço das populações e dos territórios. A AT meteu-se numa teia de medos, de litigâncias, de insegurança, de necessidade de pareceres, de necessidade de conforto, estranha, para não dizer ridícula. Todo este processo mancha a imagem da AT, como a senhora diretora também já assumiu há pouco, e veremos como termina. Passaram 18 anos, senhora diretora, 18 anos desde o despacho da Procuradoria-Geral, que estabeleceu com carácter vinculativo a obrigatoriedade das barragens pagarem IMI. E destes 18 anos, 9 deles, a senhora diretora foi a responsável máxima pela autoridade tributária. Já sabemos, e já aqui foi indicado e falado várias vezes, que há um processo em curso, e agora soubemos, semana passada, que há um novo processo de inquérito disputado pelo Ministério Público para investigar o papel da AT e da Agência Portuguesa do Ambiente na não cobrança de IMI nas barragens vendidas pela EDP à Engie. E aqui entra a primeira questão à senhora diretora. A abertura deste último processo de inquérito disputou algum procedimento interno de averiguação das responsabilidades? Gostava que nos informasse como é que viu e que reação lhe merece esta posição do Ministério Público e não posso deixar de lhe perguntar, com toda a estima pessoal que tenho pela senhora diretora, se sente confortável, se acha que continua a ter condições para o desempenho do cargo de Diretora-Geral da Autoridade Tributária depois desta abertura de inquérito por parte do Ministério Público. Relativamente aos 3 despachos que já foram referidos do anterior Secretário de Estado, depois também teremos a oportunidade de ouvir o PSD e, sobretudo, o Sr. Ministro das Finanças, quando vier a esta Comissão, para sabermos se mantém ou não estes despachos, se há ou não alguma inversão ou alguma alteração de rumo. É fundamental que os portugueses saibam que a AT tem tido dificuldades em cobrar estes impostos e que a EDP, a Engie e a Movera não querem pagar estes impostos e, portanto, estão a usar de todos os estratagemas para não pagarem estes impostos. E as perguntas que eu deixo à senhora diretora são as seguintes. Destas liquidações que anunciou há pouco, que foram feitas, em quais delas é que a avaliação foi feita tendo em conta os equipamentos, sejam os órgãos de segurança, sejam os órgãos de exploração. E depois também tentar que a senhora diretora nos explique qual foi o valor cobrado por aproveitamento em 2023. Quais as avaliações e liquidações que foram alvo de reclamação, de recurso hierárquico ou de impugnação judicial. E também saber se a AT está a implementar as orientações deste último despacho de 4 de março do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais relativamente à avaliação do valor patrimonial tributário das barragens. E depois, numa segunda ronda, teremos outras questões para colocar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Braz. A palavra à Sra. Diretora-Geral. Obrigado, Sr. Deputado. Bem, então, relativamente ao trabalho, a arrecadação da receita, é assim, a AT não tem nenhuma diferença no tratamento, na cobrança destas liquidações relativamente à generalidade dos administrados e, portanto, não tem nem receios, nem vacila, nem anda enredada em pareceres, nem escudada em coisa nenhuma. Está simplesmente a seguir a sua linha de orientação na forma como sempre interpretou a lei e sempre seguiu as orientações da tutela quando as recebeu. Quanto à razão que leva a que alguns destas liquidações possam não ser pagas enquanto decorre o contencioso, resultam de leis aprovadas nesta Assembleia que permitem causas suspensivas
quando os contribuintes impugnam e apresentam garantias que lhes permitem, com isso, manter suspensos os processos executivos. É uma coisa que a Assembleia terá que revisitar se as garantias são para todos os contribuintes ou não. Admito que os mais pequenos contribuintes, menos capazes de assegurar a sua defesa, poderão estar desprotegidos. Mas isso é uma questão que talvez mereça um cuidado especial, que agora, neste caso, não há nenhuma distinção, nem a AT coloca estes sujeitos passivos em situação de vantagem. Diga. Ó, Sr. Deputado, eu vou-lhe dizer assim, a AT, e eu acho que é preciso ter noção, o despacho, o parecer do Conselho Consultivo nunca foi ignorado pela autoridade tributária e nunca deixou de ser cumprido. Era, enfim, de conhecimento das sucessivas tutelas, o tratamento que estes imóveis tinha face à qualificação de bens do domínio público. E, portanto, isso não significava não seguir a orientação do parecer do Conselho Consultivo, obrigava a que, perante circunstâncias concretas, ele fosse aplicado. E isso foi o que sempre fizemos e as orientações que transmitimos aos serviços. O que afastámos em inscrição na matriz foi quando estávamos em presença de bens do domínio público. Com o despacho do Sr. Secretário de Estado, 222 de 2023, essa questão, por orientação da tutela, foi dito, isso deve ser desconsiderado, essa preocupação de bens do domínio público e, portanto, devem fazer todas as avaliações. Naturalmente que nós fizemos, mas isso não nos competia a nós tomar a decisão de desconsiderar os bens do domínio público como tal. E, portanto, não é 8 anos nem 18 anos. É haver uma fundamentação para o tratamento que isto ao longo dos anos foi tendo. E, portanto, a circunstância de eu estar há 9 anos no exercício das funções não trouxe nenhuma diferença relativamente ao tratamento que a autoridade tributária sempre teve perante estas realidades e que o país conheceu e que os municípios sempre conheciam naquilo que é a transferência regular de receitas que se alcançavam anualmente sobre estas realidades. Aliás, havia um grupo de trabalho que foi criado quando foi este negócio de venda das barragens, que evidentemente logo ali recomendava a alteração da lei para garantir que se alcançava a tributação destes imóveis, porque a circunstância de eles estarem classificados como bens do domínio público seria impeditivo da sua tributação. Essa realidade, isso só se ultrapassou no despacho 222 de 2024, não foi a autoridade tributária que andou aqui a trazer dificuldades, isso é reconhecido, e os municípios estavam envolvidos nesse grupo de trabalho. Portanto, é muito importante que não se façam afirmações, mais uma vez que desacreditem as instituições e que retirem a confiança dos cidadãos naqueles que os servem todos os dias com rigor e com isenção. E isso acho muitíssimo, que precisamos ter todos muitíssimo cuidado se não queremos evoluir para outras dificuldades que com certeza todos conhecemos bem no país. E, portanto, eu queria lhe dizer, quanto ao valor cobrado, quanto às impugnações, eu já respondi a esta questão, já disse que das 153 aproveitamentos hidráulicos inscritos, resultou uma liquidação em média de 5 milhões de euros por ano e uma cobrança de 125 mil euros aproximadamente, relativamente a cada um dos anos, de 2019, 20 e 21. E 22, desculpe. Diga? Das 153 aproveitamentos hidráulicos que estão inscritos na matriz e cujas liquidações foram realizadas. Quanto aos inquéritos, às investigações, Sr. Deputado, e a pergunta que me faz diretamente se eu considero que tenho condições. Sr. Deputado, eu não tenho nenhuma razão para não ter condições, para sentir que não tenho condições. Já expliquei várias vezes qual é a posição da administração, temos forma de demonstrar e de explicar toda a nossa atuação, porque quem está no exercício das minhas funções tem que explicar não apenas este caso, mas todos os outros que executa todos os dias. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida acerca disso. Agora, naturalmente, o Sr. Ministro das Finanças, as anteriores tutelas, sempre tiveram a oportunidade de fazer esse julgamento, é a eles que lhes compete se eu tenho ou não tenho condições. Eu acho que estes meus atos não são individuais, não são atos de gestão, são atos fundamentados na lei, tecnicamente fundamentados, e, portanto, eu estou sempre, enfim, por cada dia no exercício das minhas funções, enquanto o país achar que eu posso ter alguma utilidade. Não estou prisioneira de nada do que fiz no passado e não estou no exercício das funções para que não possamos evoluir. Estou aqui para dar a minha, também para assumir as minhas responsabilidades e para explicar e para estar ao lado da equipa que todos os dias trabalha nisto e sentir que não está só, que eu não estou aqui com dúvidas relativamente à qualidade e ao rigor com que todos os dias enfrento
enfrentam estas dificuldades que são complexas e, portanto, não tememos o contencioso. Sabemos que ele não é um amigo da cobrança, porque a existência de contencioso hoje permite a quem o pode exercer todas estas prerrogativas de suspender os processos e não pagar. Mas isso são os senhores deputados que têm que alterar aqui, mudar as leis e achar que isso não é permitido. Não é a administração que tem que se insurgir contra isso. A administração só pode contestar as ações judiciais. Quanto aos atos, às investigações, nós sabemos, enfim, ao Tribunal de Contas nós já enviamos toda a informação sobre esta matéria, enfim, não agora. E agora, quando tivemos notícia de que o Ministério Público estava a avaliar qual era a responsabilidade da autoridade tributária no âmbito desta avaliação de IMI, enviámos toda a informação, tomámos a iniciativa de enviar, soubemos pela imprensa, mas enviámos tudo quanto enviámos para o Tribunal de Contas e manifestámos a nossa disponibilidade para enviar tudo o que mais se revelasse necessário e para esclarecer tudo o que entendessem, porque não temos verdadeiramente nada que nos, enfim, que nos deixe inquietos. Pronto, é isso que fazemos todos os dias e, portanto, creio que as pessoas estarão, com certeza, em condições de o fazer. Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, também 5 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos, o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, a Sra. Diretora-Geral e a sua equipa. De facto, queria começar a minha intervenção com comentário. Ouvi com atenção as palavras do Sr. Deputado Carlos Brás, quando falava isto durante 18 anos, e dei por mim a pensar que nestes 18 anos o Partido Socialista foi governo de 14 anos e a responsabilidade política também existe nesta matéria. Se em 18 anos 14 foram governados pelo Partido Socialista, não basta o Sr. Deputado Carlos Brás chegar a 9 de janeiro de 2024, um ex-secretário-Estado, Sobrinho Simões, exigir, só porque as eleições estão marcadas, a demissão e pedir que não tinha condições para continuar no cargo a Sra. Diretora-Geral. E também porque nestes 9 anos que falou de 18, 9 anos também o Partido Socialista foi exatamente governo e teve a acompanhar com todos os serviços esta matéria. E, portanto, a responsabilidade sobre esta matéria, consideramos, também é do Partido Socialista que governou Portugal, com maioria absoluta ou com acordo governativo. E, portanto, quando fala destes 9 anos, foram exatamente os mesmos 9 anos que o Partido Socialista governou. E, de facto, eu que estive por cá entre 2019 e 2022, já esse tema estava em cima da mesa. E este tema estava em cima da mesa e diversas forças políticas foram falando neste assunto, da forma como, do ponto de vista financeiro, e a forma de execução processual deste assunto, e, passado estes anos, está em causa até o facto de o próprio IMI de 2019 estar caducado e, portanto, ter essa possibilidade. Houve notícias que saíram recentemente sobre essa matéria. Sabemos que o assunto é complexo, Sr. Diretor-Geral, entendemos que sim, mas também sabemos que neste negócio das barragens é bem evidente alguma engenharia fiscal, para não chamar planeamento ou evasão, mas claramente uma tentativa de eficácia, pelo menos, praticada pelas partes envolvidas e que a AT terá tido atenta, mas que, passado estes anos, nas várias formas como se pode analisar este negócio, decisão, confusão, a incorporação, de cessão de posição contratual, há de facto aqui um planeamento fiscal agressivo que nos faz estar cá. Faz estar cá e com a sua presença, porque só de IMI a reclamação que fazem os municípios do Douro são de valores a rondar os 100 milhões de euros ano, a partir do princípio do custo de 2,2 bis e o valor do IMI, estamos a falar de 110 milhões de euros ano neste negócio das barragens. E portanto, qualquer operação teria que, de reestruturação, que foi e pode estar isenta, mas uma operação de uma cedência de posição contratual não é bem assim e que merece aqui alguma opinião diferente no que concerne ao caminho a trilhar, no sentido de não de angariar impostos, mas o devido pagamento de impostos num negócio que atingiu esta proporção em termos de montante.
E é isto que dizem os autarcas. Vejo várias notícias nos últimos tempos, até fiscalistas a dizer que em fevereiro e outubro de 2023, dizendo até que os espaços do Governo não tinham sido totalmente cumpridos. Eu sei que há timings, fixei bem o que disse, que é preciso mais cuidado, eu sei disso, também tem formação económica, e a imagem que disto tudo incomoda-nos a todos e, portanto, depende que também em si. E, portanto, é este ponto de situação que eu acho que é urgente fazer, porque, passado estes anos, este negócio da EDP com a Engie, com tantos pareceres e despachos, com tantas ações respectivas, qual será o final desta história? O que é que a autoridade tributária pensa fazer, uma vez que a Sra. Diretora-Geral está no meio do seu mandato, de 5 anos, não é? 2020, está mais ou menos a meio, um pouco mais de meio, que queria-se, por um lado, por outro lado, com tantas empresas criadas para este efeito e para este negócio, houve um planeamento fiscal agressivo, considera isso, passado estes anos? Considera que o que está aqui em causa é um planeamento fiscal agressivo, e com estas empresas criadas que provocaram fusões e cisões e fiscais associadas, o que é que entende, e vou terminar, Sr. Presidente, e o que é que a autoridade tributária nos poderá dizer sobre esta questão? E, por fim, que benefícios irão tirar então os municípios que reclamam e reclamaram há meses 400 milhões de impostos a receber, 400 milhões, envolvidos no negócio, visto que serão eles mais beneficiados desta atitude, ou estará a autoridade tributária interessada em que eles recebam esse montante de que, de facto, é desdevido? E passar tanto tempo, como pensa que evitar este caducar do imposto do IMI, que só de um ano são 110 milhões de euros, e de que forma poderá estar garantido que esse montante não será caducado e não será posto em causa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. A palavra à Sra. Diretora-Geral, por favor. Sr. Deputado, eu acho que nós temos que evitar, mais uma vez, equívocos. Eu acabei de dizer que o valor da avaliação das 153 barragens conduziram à liquidação de 5 milhões de euros. Portanto, quando os municípios dizem que têm a receber 100 milhões de IMI, portanto, temos que ver onde é que apuraram esses valores e como é que se... Não. Diga. Sr. Deputado, uma coisa é o negócio da venda das barragens, outra coisa é o IMI. Pronto. Quanto à operação de alienação das barragens, é matéria que é objeto de inquérito, sujeita a impostos como o IMT, como o selo, como o IRC. Portanto, se é ou não planeamento fiscal agressivo, eu não vou aqui qualificar, até porque estando a decorrer um inquérito, eu tenho de ser cuidadosa nas observações que faço neste domínio. Mas, certamente, se há um inquérito é porque há, enfim, indícios da prática de um crime fiscal, e um dos crimes, entre eles, poderá ser a fraude fiscal. Mas isso encerrará toda essa operação. Em todo caso, a autoridade tributária lida, enfim, todos os dias com operações de planeamento fiscal, enfim, agressivo ou não, e tem de saber tratá-las. E este é apenas um dos casos em que o faz, com algum maior mediatismo, porque estas questões se colocaram nestes termos, mas nós temos muitas outras operações de valor também muito expressivo, que tratamos, que naturalmente não são matérias pacíficas e também se discutem nos tribunais. E, portanto, estamos habituados a lidar com esta realidade complexa e a fazê-lo administrativamente, o que nos causa algumas, a obrigação de coordenação com o Ministério Público é porque neste caso existe um inquérito e a ação penal prevalece sobre a ação administrativa. E é por isso que nós não temos a condução dos ritmos nem dos tempos e é essa a razão que nos faz, aparentemente para um cidadão que não conhece estes detalhes, pode parecer estranho e parece que a iniciativa poderia ser nossa. Mas não foi. Há a maior parte das nossas investigações criminais em que nós somos órgão de polícia criminal, nós tomamos a iniciativa de comunicar
comunicar ao Ministério Público o indício do crime, mas neste caso não fomos nós que tivemos essa iniciativa, o Ministério Público tomou a iniciativa de o fazer e nós somos colaboradores do Ministério Público neste caso e estamos naturalmente cuidadosos em garantir que pela nossa atuação não há prejuízo para a investigação criminal e temos a lei a apoiar-nos para agir quando terminar o tempo da Justiça neste caso. Quanto ao IMI, pronto, eu vou referir isto, nós estamos a executar estes despachos, a alcançar os resultados que com eles podemos executar, sempre que com a noção de que uma matéria destas, que toca de perto a incidência dos impostos, enfim, um despacho talvez seja algo que, pronto, naturalmente causa dificuldades em termos de certeza e segurança jurídica, mas que a administração é uma ordem e, naturalmente, nós sabemos bem o que significa um despacho de tutela e estamos a cumpri-la e vamos defendê-la naquilo que é a nossa forma de atuação. Qual é o resultado que vamos alcançar com isso em matéria de cobrança? Bom, isso vai-se determinar quando as conclusões se alcançarem, se elas forem objeto de impugnação por parte dos administrados. Mas não há dúvida nenhuma do lado da administração quanto àquilo que temos de fazer, como quando aqui se aprova uma lei na Assembleia, nós também não nos questionamos se concordamos com ela ou não. Fazemos, é isso, que faz parte da nossa missão e, portanto, é isso que estamos a fazer. Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Paula Santos. 5 minutos, faça. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós gostaríamos também de colocar aqui um conjunto de questões e a primeira questão, aliás, nesta ronda, uma questão, pois naturalmente teremos a oportunidade de abordar as demais, mas sobre a questão da cobrança do IMI, que se aplica a estas 6 barragens e que se aplica a outras barragens no país. Nós temos vindo a acompanhar esta questão, temos vindo a intervir sobre ela. Sabemos que houve um despacho do Secretário de Estado de fevereiro de 2023, tivemos já várias oportunidades de questionar a autoridade tributária. Ao longo de todo este tempo tem havido um protelamento por parte da autoridade tributária relativamente a este processo. Houve novo despacho em agosto de 2023, reafirmando que o IMI era para cobrar e não se compreende que a autoridade tributária durante todo este tempo tenha falado com a APA, mas não tenha todos estes meses falado com as concessionárias para pedir os elementos necessários à cobrança do imposto. Entretanto, há um terceiro despacho, já de março deste ano, em que insiste que a AT tem, aliás, ele foi feito porque a AT insiste em não considerar os equipamentos na avaliação dos imóveis. Neste despacho é demonstrado que faz sentido considerar os equipamentos, porque os equipamentos são parte integrante da estrutura, eles são inamovíveis, aliás, e a infraestrutura só faz sentido, só tem razão de ser, porque tem lá estes equipamentos que são inamovíveis e, portanto, sem eles não se trata de nenhuma central hidroelétrica. O despacho mostra também, a AT também tem conhecimento destas matérias, de que a jurisprudência dos tribunais dá respaldo para a interpretação de que os equipamentos têm que ser considerados. Aliás, a não consideração dos equipamentos é o que leva a que a AT não consiga cobrar o IMI às torres eólicas e que, se assim mantiver, também não será cobrado à EDP. Há acórdãos do Superior Tribunal Administrativo que prevê que os equipamentos façam parte da avaliação para efeitos de IMI e, portanto, isto também tem que se aplicar às barragens. A verdade é que a atuação da AT em todo este tempo, a conclusão a que chegamos é que tem, sobretudo, beneficiado a própria EDP. Há aqui um conjunto de questões que gostaríamos de colocar. E as questões são as seguintes. Qual a razão para que a AT, sabendo todo este histórico de decisões judiciais, tenha insistido numa interpretação que só favorece a EDP e que só
só favorece outras energéticas. Porque é que teve de haver 3 despachos e há um terceiro despacho relativamente a esta matéria a referir que, claramente, que se é para cobrar e os equipamentos são para considerar em termos de avaliação para efeitos de IMI. E já agora, o que é que foi feito, gostaríamos de perceber também hoje aqui, o que é que foi feito pela AT desde o início de março, que data este último despacho, para dar cumprimento a esse mesmo despacho. Outra questão que gostaríamos de colocar, prende-se com o seguinte: se a AT está em condições de garantir que o IMI 2020 não vai caducar, como aconteceu com o IMI 2019. Eram estas questões que gostaria de colocar. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. A palavra à Sra. Diretora-Geral. Sra. Deputada, aquilo que eu posso... Porque é que são... Primeiro, eu vou voltar a 3 observações, 3 notas, que é... A Sra. Deputada usa protelamento por parte da AT. Tiveram que insistir, a AT insiste em fazer, beneficiar a EDP, ou seja, nós temos que ter cuidado. A atuação da AT não é uma atuação com vontade própria, a AT não pode escolher o que é que faz, a AT atua interpretando e aplicando a lei. Portanto, estas observações que nós fazemos destroem, pronto, depois a relação entre os administrados e a administração, e é preciso ter muitíssimo cuidado na forma como falamos. E eu diria que refuto estas observações e diria assim: a AT não protelou nada. A AT atua em coerência com a interpretação que sempre fez da lei e sempre esteve disponível para executar os despachos quando a nossa tutela sentiu que havia condições ou que era o momento de atuar de forma diferente. E, portanto, agora, aquilo que temos para fazer e aquilo que nos foi determinado tem o seu tempo para se executar, mesmo quando parece simples, quando visto de fora se olha para isto e parece uma realidade que se chega e que se põe em prática. Portanto, isto é uma matéria muitíssimo complexa, exigente, e que tem o seu tempo para ser executada, e eu pedi-lhe que a Sra. Deputada concedesse e tivesse também, pronto, o sentido de... a capacidade de aceitar que as pessoas sabem o que estão a fazer. Pronto, e saberão explicar sempre no âmbito dos processos. Depois, porque que, para não acontecer a caducidade de 2020, Sr. Deputado, eu já disse, nós já liquidámos 2020, nós já liquidámos 2019. Aquilo que eu disse que não concebia a possibilidade de liquidar 2019 quando aqui estive, porque estávamos a analisar e emitimos instruções depois disso, liquidámos e até ao momento nem isso foi questionado. E, portanto, continuarmos depois desta audição a falar de caducidade de 2019, eu até posso ler que nem ouvem o que eu respondo. Ou já hoje, podem não se lembrar do que é que eu disse, mas hoje eu já disse 3 ou 4 vezes que não houve caducidade da liquidação de 2019 e já liquidamos 2020, 2021 e 2022. Portanto, não há nenhuma atuação de proteção a nenhumas empresas em particular. Há uma dinâmica própria de tratamento dos documentos que nos chegam da APA. Há casos em que os aproveitamentos hidráulicos são mais complexos do que outros. Às vezes uns chegam primeiro e os outros mais recentes já estão avaliados e os que chegaram há mais tempo ainda não estão porque não foi possível identificar os bens. Os elementos da APA nem sempre são suficientes. Quando não são suficientes, nós procuramos apoio nos municípios e as empresas, os concessionários, são notificados para entregar a modelo 1 de IMI. Portanto, a Sra. Deputada está a dizer que nós não fizemos diligência junto das concessionárias. Eu peço-lhe desculpa, mas nós não podemos estar aqui a fazer julgamentos de caráter às instituições e às pessoas que atuam e, portanto, é preciso sermos factuais. E, portanto, é evidente que estamos a fazer. Há mesmo aproveitamentos hidráulicos, como, por exemplo, o do Alqueva, que ainda permanece por avaliar e por inscrever, pelas dificuldades que o próprio aproveitamento hidráulico tem e pela dificuldade que quer os municípios, quer os concessionários têm em disponibilizar os bens. Porque só depois de identificarmos o que é para avaliar, é que se pode avaliar, não é? E, portanto, é preciso perceber que algumas destas construções existem há muitos anos e que os documentos em arquivo não são suficientes. Quanto a considerarmos ou não considerarmos os equipamentos, o despacho do Sr. Secretário de Estado, este 155/2023, foi 24, foi exarado na sequência de uma informação feita por nós, explicando porquê que considerávamos que não era esse o tratamento. Portanto, não é a AT não querer, a AT mostrou
Porquê? Que considerava que não era esse o tratamento, sob pena de depois comprometer a avaliação de outros bens de equipamento similares, eólicas, parques fotovoltaicos, e porque é que, para garantirmos uma coerência na nossa atuação, considerávamos que essa era a forma de atuar. E, portanto, mas naturalmente, quando recebemos a indicação de que devíamos, se fosse alegado pelos municípios, e é isso, na execução dos despachos, se fosse alegado pelos municípios ou pelos direitos passivos, que era essa a sua pretensão, com o risco de perderem a receita de 2019, nós vamos, naturalmente, executar o despacho e aplicá-lo, mas não. Mas nós alertámos que, se mudássemos o entendimento, havia risco de se perder a receita de 2019. Mas não deixaremos, com certeza, de cumprir aquilo que nos foi determinado. Portanto, nós temos é que ter cuidado nas observações que fazemos, e se eu não respondi a tudo quanto a senhora deputada, enfim, entende que eu preciso de esclarecer. Agora, não podemos é continuar meses depois a fazer as mesmas perguntas e a deixar que a opinião pública se mantenha com a mesma percepção da realidade, que, entretanto, se alterou. Eu creio que respondi a todas as questões, mas se não for, estou disponível para complementar. Geral, e prosseguimos dando a palavra ao grupo parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Jorge Pinto. Faço favor, também 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, excelentíssimos convidados, Sra. Diretora-Geral. Eu peço desculpa pelo meu atraso, porque possivelmente repetirei algumas questões e peço já desculpa se é o caso, mas aqui realmente falamos de informações contraditórias e noto até um certo mal-estar na Sra. Diretora-Geral por um repetir, mas efetivamente aquilo que transpareceu, e até a insistência do anterior Ministro das Finanças e do anterior Secretário de Estado, era de uma certa conflitualidade entre o Ministério e o Sr. Secretário de Estado e aquilo que era o trabalho da Autoridade Tributária, pelo menos em relação ao tempo do trabalho da Autoridade Tributária. Portanto, eu se calhar começaria por aí. Percebo que não, mas acha, pelo menos, não a surpreende que pareça para fora que houve uma certa inação por parte da autoridade tributária, e isto pegando apenas, digo pareça, não quero estar a dizer que houve essa inação, pegando apenas naquilo que foi dito pelo próprio Secretário de Estado, que por várias vezes insistiu na urgência de ter dados mais claros e que esses dados não apareceram, e portanto transpareceu uma vontade de inação, ou pelo menos essa inação por parte da AT, é a minha primeira pergunta. E depois tem aqui uma série curta de perguntas muito diretas que passo a fazer. A Autoridade Tributária cobrou algum valor de IMT sobre as transações de venda das barragens da EDP à Engie, portanto ao consórcio liderado pela Engie. Depois já do tal despacho do Secretário de Estado que acabei de referir e dessa aparente, deixe-me ter cuidado com as palavras, aparente inação por parte da AT, concorda ou não que houve uma demora maior do que aquela que deveria ter havido, e se houve, quais foram as razões? Falta de meios técnicos ou por alguma vontade política até dessa demora na ação? E que diligências é que foram adotadas depois deste despacho do Secretário de Estado para acelerar a obtenção dos dados patrimoniais, tais como necessários para a análise que a Autoridade Tributária tinha de fazer? Qual o valor que a Autoridade Tributária conseguiu emitir para a nota de liquidação de IMI relativamente às barragens da região de Miranda do Douro? Qual o plano de ação da AT para conseguir cobrar os restantes valores devidos de impostos relativos às barragens? E a pergunta que eventualmente já respondeu, mas como eu disse estava atrasado, qual o número de barragens já avaliadas e notas de liquidação emitidas e, por conseguinte, quantas faltam ainda avaliar? Sabemos que existe uma investigação no Ministério Público sobre a questão apresentada pelas câmaras da região, e eu pareceu-me ouvir, no momento em que estava a entrar, que não queria falar dessa questão, porque era uma questão judicial, pode ser interpretado mal. Portanto, se tem alguma opinião em relação a esta queixa, a este processo que decorre no Ministério Público, que queira partilhar connosco, se acha que a Autoridade Tributária incumpriu a lei ou não. E, por fim, como responde ao apelo do Movimento Cultural de Terras de Miranda, que dirigiu esta mesma segunda-feira à PGR para efetuar as diligências necessárias, com vista a que a AT liquide os impostos devidos, a tempo de se evitarem discussões acerca da caducidade do direito à liquidação. E acrescento ainda uma última pergunta que eu ouvi também da boca da Sra. Diretora-Geral quando acabava de entrar.
o seu desconhecimento da origem dos valores que os municípios do Alto Douro apresentaram. Portanto, a minha pergunta é se em algum momento houve um contacto, seja iniciado por estes municípios, seja por iniciativa da AT, para perceber as contas que ambos estavam a fazer e para realmente perceber porque é que há uma discrepância tão grande entre os valores e quem é que estará certo e quem é que estará errado, ou se estão ambos errados e há alguns no meio é que está o valor correto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. A palavra é Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, é assim, vou repetir algumas, pronto, admito que ao chegar tarde, ou juntar-se agora a nós, pronto, há alguma informação relevante. Nós já avaliámos e inscrevemos na matriz 153 aproveitamentos hidráulicos, no qual se incluíram mais 16, portanto, ao todo 169. Foram liquidados os impostos 2019, 2020, 2021, 2022 associados a estas inscrições na matriz. Portanto, foram emitidas cerca de 608 notas de cobrança com apuramentos anuais para cada um em montantes globais de cerca de 5 milhões de euros, que se traduziram em cobranças, até agora, verificadas de apenas 2% do montante liquidado. O que não está cobrado, um plano de ação que nós temos, é executar imediatamente, instaurar imediatamente o processo de execução fiscal e proceder à sua tramitação, naturalmente observando as causas suspensivas que o legislador conceba. Se houver contencioso e se for apresentado garantia bancária, o processo executivo fica suspenso e, portanto, a AT não tem como intervir. Relativamente à liquidação do IRC e IMT, Imposto de Selo, associado ao negócio de venda das barragens, essa matéria está no âmbito de um inquérito e é sobre essa que eu não devo tecer grandes considerações e, portanto, aquilo que foi pedido ao Ministério Público criasse as condições para se liquidassem os impostos num tempo curto, naturalmente que nós, nesse caso, estando em estreita colaboração com o Ministério Público e sob a sua orientação, assim que estiverem reunidas as condições para o efeito, os impostos serão liquidados, mas aí admito que é o Ministério Público que terá que tomar uma posição sobre isso. Quanto à investigação que o Ministério Público, em paralelo, terá iniciado para averiguar a atuação da Autoridade Tributária e da Agência Portuguesa do Ambiente neste processo que conduziu à liquidação do IMI, enfim, não temos nada para reservar, muito pelo contrário, toda a informação que temos é de conhecimento do Tribunal de Contas e tomamos a iniciativa de enviar ao Ministério Público e estamos disponíveis para fornecer informação adicional e, portanto, não estamos... o que se está a apurar é a conduta da AT nesse processo. Portanto, o que seja que se apure, enfim, nós vemos até como natural que isso aconteça, que são as instituições a funcionar e acho que todos nós beneficiaremos do escrutínio deste tipo de entidades na atuação da AT. Aliás, nós somos objeto de auditorias, auditoria interna nossa, auditorias do Tribunal de Contas, auditorias da IGF, enfim, e naturalmente que vemos como natural que isto aconteça e saberemos explicar todos os casos em que tivemos intervenção, como sabemos explicar todos aqueles que ainda não estão avaliados. Aliás, nós fazemos, no primeiro, o despacho 222, o de agosto, determinava que a AT apresentasse um relatório do seu trabalho e a AT continua a fazer relatório, já vai na sua 12ª versão e continua a reportar todos os desenvolvimentos deste processo, de maneira que fique um registro histórico que até para nós nos serve. Quando estas instituições quiserem saber da nossa atuação, nós temos forma de demonstrar o que fizemos e o que ainda não fizemos, porque é que não fizemos, porque é que cada um dos aproveitamentos hidráulicos que ainda não está inscrito na matriz, está em fase de avaliação, está dependente de quê? E, no caso, cerca de 100 foram recebidos no dia 7 de maio, para iniciarmos a avaliação, uma vez que agora já temos 366. Portanto, nós temos tudo isso, além de que temos sempre esse cuidado com tudo o que fazemos, aqui temos com especial relevância esse cuidado na nossa atuação e em estar sempre preparado para demonstrar o que fizemos e o que não fizemos. Portanto, isso parece-me que responde à generalidade das questões que o Sr. Deputado colocou. Eu depois gostaria de responder a uma questão que não fiz, sobre a jurisprudência do STA, mas se o Sr. Presidente depois me permitir, eu pedi ao Sr. Dr. Serafim, na ronda seguinte, para deixar também essa questão esclarecida, para que não fique nada sem resposta. Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. E vamos então entrar na segunda ronda,
como há pouco referi, teria a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que darei a palavra depois de formuladas todas as questões e, portanto, pergunto aos senhores deputados quem é que vai usar a palavra na segunda ronda, certo? Pronto, já está sinalizado. Senhora deputada Mariana Mortágua, dispõe de até 3 minutos, faço favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria esclarecer duas questões que foram ditas. Uma delas já há muito tempo que a discutimos, a outra não. A primeira diz respeito à classificação das barragens como domínio público e à não cobrança de IMI por causa dessa classificação. Porque a verdade é que se elas são classificadas como domínio público, o domínio público não pode ser vendido nem alienado, e a EDP alienou essas barragens. E o próprio parecer da Procuradoria-Geral da República, que sustentava a cobrança de IMI, é relativamente claro a esse respeito, quando diz que as construções efetuadas e instalações desmontáveis mantinham-se na propriedade do titular da licença ou da concessão até expirar o respectivo prazo. Expirando estas, as instalações deveriam ser removidas do local e, no caso de concessão, as obras executadas das instalações reverteriam gratuitamente para o Estado. E mais à frente diz: quanto aos bens que o concessionário utiliza na gestão do serviço e que não pertencem à administração, haverá que distinguir entre aqueles que, embora tenham sido por ele adquiridos ou construídos, destinam a ser transferidos para o concedente no termo da concessão, e aqueles que não têm esse destino. Quanto aos primeiros, o que são transferidos para o Estado no termo da concessão, a administração é titular de um direito real, indefaciendo, estando o concessionário obrigado a realizar a respectiva prestação positiva e sendo titular de um direito de propriedade temporário ou resolúvel. Portanto, o próprio parecer da Procuradoria indicava que, se podendo ser domínio público, aquelas barragens, aqueles equipamentos, aquelas construções estavam concessionadas, e por isso é que pertenciam ao balanço das empresas que detinham a concessão, e por isso foi permitido a essas empresas que pudessem vender essa concessão e esses equipamentos. E por isso não compreendo e continuo sem compreender porque a autoridade tributária aceita de bom grado o argumento de que são domínio público, por isso não pagam impostos. Era, aliás, o argumento que o PS defendia há uns meses atrás, e agora, enfim, mudou completamente de posição, ainda bem. Mas o domínio público nunca foi argumento para não se cobrar imposto, sobretudo naquelas que foram objeto de alienação e, se fossem domínio público, não poderiam ser alienadas. A segunda questão que me faz confusão é: a senhora diretora falou muito sobre a ação penal que prevalece sobre a ação administrativa e sobre a atuação da autoridade tributária. E eu não consigo perceber onde é que a lei obriga o procedimento administrativo a ser interrompido por causa da ação penal ou judicial. Pelo contrário, o número 4, artigo 42 do Regime Geral das Infrações Tributárias, que eu li há pouco, diz que não serão concluídas as investigações enquanto não for apurada a situação tributária ou contributiva da qual depende a qualificação criminal dos factos, cujo procedimento, o tributário, tem prioridade sobre outros da mesma natureza. Portanto, a lei não obriga a que o procedimento da liquidação seja interrompido por haver um processo judicial. O que diz é que o processo judicial não pode ser cumprido sem a liquidação do imposto. Pode ser uma escolha da AT. O que eu não compreendo é qual é a justificação legal para essa escolha ou a obrigação legal para essa escolha. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor-Geral, voltamos ao parecer de 2006 do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, porque, de facto, ainda assim nós continuamos com algumas dúvidas depois de todo este tempo e, como se percebeu agora pela intervenção que me antecedeu, as dúvidas não são apenas do PSD. A Sra. Diretora-Geral diz que a autoridade tributária nunca ignorou este parecer. Mas a verdade, Sra. Diretora, é que foi preciso esperar muitos anos para que, de facto, a autoridade tributária desse corda, permita-me a expressão, desse corda aos sapatos e procurasse identificar quais as barragens existentes em Portugal, se estavam ou não inscritas e proceder à respectiva avaliação para efeitos de cobrança ou liquidação de IMI, ao ponto de, só nos últimos anos, ter solicitado até o apoio e o auxílio e a colaboração da Agência Portuguesa do Ambiente. Esse é que é um facto. É um facto. Depois, a Sra. Diretora-Geral também afirmou que, em 2016, a autoridade tributária alterou o seu entendimento relativamente àquilo que era o teor do dito parecer de 2006 do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Mas que o fez
com indicação, ou sob orientação, ou sob diretiva, ou com a concordância, ou com a anuência da tutela. Foi isso que eu percebi. E por isso eu pergunto se o Sr. Ministro das Finanças ou alguém do Ministério das Finanças de facto concordou ou deu orientações para que o entendimento que até essa data se teve sobre o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República deixou de valer. Ou será que a autoridade tributária confiou apenas e tão só naquilo que era a opinião da ABA? Porque a determinada altura a Agência Portuguesa do Ambiente veio dizer não podemos cobrar em mim porque as barragens estão no domínio público. E essa pergunta tem de ser colocada. Houve anuência, houve diretivas, houve orientações e de quem por parte da tutela? Presumo que dentro do Ministério das Finanças, mas pergunto se o Sr. Ministro das Finanças ou algum senhor Secretário de Estado. Depois, vamos ao despacho de 4 de março. E aqui, Sr. Diretor, eu gostaria que me ajudasse a perceber o despacho. Porque se bem percebi o despacho do Sr. Secretário de Estado, foram dadas indicações à autoridade tributária para adotar apenas uma linha de entendimento sobre o método de avaliação das barragens, em vez de seguir diferentes metodologias que poderiam, inclusive, ser usadas contra a autoridade tributária. Significa isto, portanto, nas avaliações que foram sendo feitas, houve diferentes linhas de entendimento. Não estamos a falar das segundas avaliações que obedecem a requisitos diferentes das primeiras. Estamos a falar de primeiras avaliações que obedeceram a linhas de entendimento de métodos de avaliação diferentes. Porquê? Porquê que a autoridade tributária aceitou de bom grado que os peritos avaliadores usassem métodos de avaliação completamente diferentes? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. A palavra ao Sr. Deputado Carlos Brás. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria iniciar esta segunda ronda. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira já não está cá, mas com certeza ser-lhe-á transmitido. Ele quis dar um cariz político a esta questão, associando os últimos 18 anos a 8 anos do Partido Socialista. Mas eu gostaria de dizer ao Sr. Deputado, e peço que lhe transmitam, que o facto de ele ter mudado de partido não zerou a vida dele. A vida dele não começou no zero quando ele mudou para a Chega. Há um histórico e ele fez parte do Partido Social Democrata e o Partido Social Democrata também teve responsabilidades aqui. Não queria ir por aí, mas foi a intervenção do Sr. Deputado que me induziu a relembrar-lhe que nós vimos isto sempre como um processo administrativo, que nasceu precisamente com o parecer da Procuradoria-Geral da República, que tramitou na AT, que recolheu pareceres da ATA, que teve envolvimento do Ministério Público e que finalmente em 2023 foi de facto necessário, ou revelou-se necessário haver uma intervenção por parte do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, emanando o primeiro de 3 despachos que vieram a dar orientações precisas e concretas e muito assertivas à autoridade tributária no sentido de cobrar IMI a estes aproveitamentos hidroelétricos e, além de cobrar, orientando a forma de o fazer. E agora, relativamente à Sra. Diretora-Geral, a questão que eu lhe quero colocar, eu já há pouquinho lhe a coloquei, mas talvez não tenha sido suficientemente clara da minha parte. A Sra. Diretora já elencou uma quantidade significativa de aproveitamentos hidroelétricos que foram avaliados, cujo imposto foi liquidado e sobre o qual houve emissão de notas de cobrança. Mas a questão que eu lhe queria colocar, e era isso que é importante neste momento, é dessas liquidações, quais as avaliações que foram feitas à luz dos novos critérios? Isto é, para haver cobrança tem que haver liquidação, para haver liquidação tem que haver avaliação, e a pergunta que se impõe é como é que foi feita essa avaliação? Inclui ou não os órgãos de segurança, inclui ou não os órgãos de exploração, isto é, os equipamentos, porque esses valores que a Sra. Diretora-Geral anunciou de liquidados podem estar completamente deturpados dependendo de como foi ou não foi feita a avaliação. Não é? A liquidação só incide sobre o VPT apurado. Se o VPT apurado foi apurado de forma deficiente, obviamente que depois a liquidação será também deficiente. E queria também perguntar à Sra. Diretora-Geral se confirma, e é mesmo uma questão, se confirma que o selo
e o IMT relativo às transmissões devem ser liquidados até 31 de dezembro de 2024 por uma questão de segurança jurídica. Essa é uma questão. E para terminar, quais as avaliações e liquidações, termino já, Sr. Presidente, que foram alvo de reclamação? Só para, com alguma graça, terminar, o tema da transmissão onerosa das barragens está sob investigação e, portanto, sobre o segredo de justiça não podemos falar sobre ele. Um dia deste vai acontecer o mesmo ao IMI, portanto, se esta é a 4ª vez que a Sra. Diretora-Geral cá está, eu acho que não vai haver uma 5ª, porque vai passar para o segredo de justiça em função do novo inquérito que foi aberto. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Braz. A palavra ao Sr. Deputado Marcos Santos, do Grupo Parlamentar de Chefe. Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhora Diretora da Autoridade Tributária. No fim deste ano, se nada for feito, caducará o direito à liquidação dos impostos devidos pelo negócio da venda das barragens, o imposto de selo, o IMT e o IRC. Há quase 3 anos que sabemos está em curso uma investigação criminal pelo DICIAP, por indícios de prática de crime de fraude fiscal agravada. Desculpando-se com a pendência da investigação criminal, a senhora diretora declarou em audiência parlamentar que não efetua a liquidação dos impostos devidos até a conclusão da mesma. Nos termos da lei, a liquidação dos impostos não depende da investigação criminal, tendo a autoridade tributária todas as condições para efetuar. No caso de crime fiscal, a lei estabelece pelo contrário, que a liquidação do imposto devido é pressuposto do crime. Até agora, a autoridade tributária só efetuou a liquidação do IMI sobre as barragens após denúncia persistente e, mesmo assim, fê-lo de forma ilegal e com graves atropelos à lei, obrigada por 3 despachos do secretário de Estado que a tutelava, que, aliás, violou sucessivamente. A recusa da autoridade tributária de liquidar o imposto de selo, o IMT e o IRC fazem parte de um padrão de comportamento que já conhecemos. Face ao exposto, senhora diretora, que confiança nos merece a autoridade tributária quando não garante a liquidação e cobrança dos respectivos direitos tributários? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Santos. A palavra é à Sra. Deputada Paula Santos. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Diretora-Geral fez, na resposta às questões que tínhamos colocado, refere que não houve protelamento por parte da autoridade tributária. Então, não se compreende se não houve protelamento porque é que houve necessidade de um segundo despacho. Se estava a cumprir aquilo que tinha sido dado como orientação, porque é que houve novamente uma insistência por parte do Secretário de Estado para se fazer. É de facto incompreensível. Aqui não está em causa o tempo que leva todos estes processos. Mas há aqui outra questão que também não se compreende. Entre fevereiro e entre agosto, porque é que não se pediu as matrizes às concessionárias? Não está em causa o contato com a APA, mas a questão é que o processo poderia ter avançado de uma forma mais célere relativamente a estas questões. Depois diz que procedeu à liquidação, mas fê-los com critérios errados, ao não considerar os equipamentos. Aliás, a questão que eu gostaria de colocar é porque referiu aqui que foi feita a avaliação de 153 centrais, a questão que se coloca é se nessa avaliação foram de facto considerados os equipamentos na avaliação, porque caso não tenham sido, essa avaliação, neste momento, não tem valor. Mas a questão que eu gostaria de colocar era o seguinte: porque é que a autoridade tributária manteve uma interpretação diferente ao não considerar os equipamentos, quando já havia decisões dos tribunais sobre as eólicas, e que são conhecidas, que são públicas? Porque é que manteve? Porque a questão, há pouco a senhora Diretora-Geral fez um conjunto de observações, mas a verdade é que todo este processo, da forma como tem sido conduzido pela autoridade tributária, a verdade é que o único interessado de tudo isso é a EDP, porque só prejudica, de facto, é o interesse público. Eu gostaria de lhe colocar, por isso fizemos a afirmação há pouco, porque o único interessado em tudo, da forma como está a decorrer, é de facto a EDP.
Eu gostaria de lhe colocar uma questão sobre o imposto de selo. A autoridade tributária tem dito que é matéria que está sob investigação judicial pelo Ministério Público e que os prazos suspendem e por isso não está em causa, eu estou a falar agora em relação à venda, por isso não estará em causa a liquidação do imposto se for essa a conclusão. A questão é que o prazo suspende se houver liquidação, se não houver liquidação não suspende. E a questão é que se levar aqui uma preocupação e levanta-se aqui uma dúvida. Há, de facto, algum processo de liquidação lançado pela AT? Se não houver, suspende na mesma? Vou terminar, Sr. Presidente. É porque se houver aqui alguma brecha no parte dos procedimentos, o prazo pode não suspender e o imposto caducaria no final deste ano, 2024. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos de perceber era, de facto, esta circunstância. E, se de facto assim for, é inaceitável que seja. E se garante que o processo judicial vai mesmo suspender os prazos de caducidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Concluímos então esta segunda ronda e a Sra. Diretora-Geral, doutora Helena Borges, dispõe de até 15 minutos para responder às questões. Sra. Diretora, faça favor. Vou nesta ronda, vou pedir ao Dr. Serafim Pereira que me complemente na minha atuação, porque grande parte das questões que colocaram agora são de natureza jurídica e acho que beneficiam de uma intervenção de alguém que acompanha esta matéria mais de perto e que permite melhor contextualizar algumas das questões que aqui foram colocadas e algumas das opções da administração, opções que resultam da interpretação que faz da lei e das orientações. Mas eu queria, antes de passar a essa, antes de dar a palavra ao Dr. Serafim, se o Sr. Presidente me permitir, dizer o seguinte, à Sra. Deputada Mariana Mortágua, relativamente à suspensão do prazo de liquidação, portanto, o prazo de caducidade. Nós não temos a interrupção do processo de liquidação. Nós temos o inquérito que começou primeiro do que os atos de liquidação e colocou-nos na impossibilidade de desencadear os procedimentos administrativos, porque não podem correr em simultâneo. Sra. Deputada, pelas razões... Diga? Enfim, a jurisprudência também nos guia, conforme aqui temos evidência, mas aquilo que nós, enfim, acho que é aceito por todos na comunidade jurídica é que a prevalência do processo penal sobre o processo administrativo e que a mesma entidade, e isso não é neste processo, é em todos, não pode simultaneamente estar a ser ouvida num processo em que tem direito ao silêncio e noutro onde tem a obrigação de colaborar. E, portanto, aquilo que nós estamos é à espera que se concluam os procedimentos de análise da prova que foi recolhida, para depois pormos em marcha os procedimentos de liquidação e para que um processo e uma atuação não atrapalhe a outra e não constitua uma inibição para o Ministério Público para ele próprio poder, enfim, encerrar e tomar as suas decisões. E, portanto, nós não temos aqui um problema de caducidade, mesmo quando se diz que no final do ano, mas nós vamos, Sra. Deputada, é aquilo que, no caso, creio que aqui foi perguntado pelo PS, o IMT são 8 anos para liquidar, não são 4 anos, portanto a questão nem se está a colocar relativamente ao IMT, portanto é preciso ter a noção que os prazos de caducidade são diferentes consoante os impostos, mas no caso do IRC e do selo, o procedimento os factos que estão em investigação são coincidentes com os factos que estarão subjacentes à tributação e nessa medida o prazo de caducidade estará suspenso. Mas, naturalmente, que os serviços mais técnicos, aqueles que têm a responsabilidade de atuar sobre a matéria, estarão também atentos a estas questões e, se algum risco houver, naturalmente, que lhes compete tomar a iniciativa de prevenir a caducidade. Agora, quanto a porquê da necessidade de um segundo despacho que a Sra. Deputada do PSP colocou. Sra. Deputada, porque havia questões do PCP, peço desculpa, porque um segundo despacho? Porque havia questões que precisavam de ser decididas para se poder avançar face à posição que nós estávamos a ter da APA de que aqueles bens eram bens do domínio público. E aquilo que o segundo despacho de agosto nos traz, de novo e verdadeiramente transformador, é desconsidere
a questão do domínio público e avance. Pronto, não é faça lá, não é dizer que estamos atrasados. É que sem aquela decisão nós não teríamos tido condições para avançar. E, aliás, o Sr. Secretário de Estado reconheceu isso numa das intervenções que aqui teve e até justificou porque é que só preferiu um despacho em fevereiro e o outro só em agosto, quando nós tínhamos colocado a questão em abril. A resposta é que só chegou em agosto. Provavelmente houve que pensar, e ele até justificou porque que só fez em agosto, porque havia um processo legislativo em curso, relativamente ao cadastro, que era relevante para a decisão que ele estava a tomar. Portanto, não se leia apenas como uma censura à administração por estar a atuar tardiamente. É preciso ter esse cuidado e compreender com um pouco mais profundidade o que é que esteve em causa. E, portanto, não há vontade própria da administração. Há questões que elas próprias, se não ficarem resolvidas, se tornam em problemas na fase seguinte. E, portanto, eu queria só esclarecer isso aqui. Não houve realmente nenhum obstáculo à aplicação desta orientação. E, portanto, aquilo que nós estamos também aqui a falar, enfim, a administração tem tido a sua interpretação de como é que a lei nos permite atuar e sempre que recebe orientações em sentido diferente, tem seguido. E, no caso concreto, a orientação que recebeu neste último despacho, no 155 de 2024, já estavam concluídas as avaliações, Sra. Deputada. Portanto, o que foi avaliado foi segundo a posição que a AT tem defendido, que é aquela que nos permite atuar em coerência nos 3 tipos de aproveitamentos ou neste tipo de realidades económicas, nas eólicas e nos parques fotovoltaicos, e no caso concreto o Sr. Secretário de Estado determinou que nos casos em que os municípios viessem impugnar e alegar que deviam ser considerados os órgãos de transmissão, assumindo o risco de perda de receita de 2019, a AT devia anular as segundas avaliações. É isso que está determinado, é isso que estamos a fazer. Qual é o novo entendimento? Aliás, o Sr. Secretário de Estado diz que aquela orientação é para aqueles casos e que a orientação que a AT está a seguir não vai alterá-la naquele momento porque o Governo estava em gestão, mas está fixada por anteriores membros do Governo. Portanto, a AT não está a atuar desta forma por iniciativa própria, está por iniciativa porque o entendimento do Secretário de Estado, que fixou esta nossa forma de atuação, foi sancionado pelo Secretário de Estado e foi proposto pela AT. De facto, quando se diz porquê que nós atuámos em 2016, como é que evoluiu a nossa posição ali entre 2015 e 2016, e é dito que a evolução aconteceu sempre com conhecimento da tutela, é porque isso está evidenciado nas próprias decisões, que é com conhecimento ao Gabinete do Secretário de Estado da altura. Mas não houve nenhuma indicação, nós não atuámos porque o Governo nos deu qualquer indicação que não fosse escrito. Tudo o que corresponde a decisões que demonstram a atuação da administração e do Governo estão escritas em despacho, portanto, são passíveis de serem interpretados pelas instituições e as decisões não se tomam à margem da forma escrita, que é assim que a administração tem de atuar e, portanto, está tudo evidente de como é que se tomaram as decisões e, portanto, naturalmente esperamos que as autoridades também extraiam as suas conclusões. Portanto, não há nada verdadeiramente que não esteja explicado nos documentos. Quanto, penso que faltará só responder à questão da jurisprudência e das interrogações que ela nos deixa sobre se a atuação da administração deve evoluir em sentido de... Enfim, deve fazer alguma evolução face àquilo que são as posições do STA, mas que não são as últimas posições, porque, entretanto, apesar das decisões do STA, recentemente nós temos posições divergentes dos tribunais de primeira instância a propósito das eólicas. Portanto, a jurisprudência não está definitivamente fixada e obriga-nos a uma atenção permanente e cuidada e verificar qual é que deve ser verdadeiramente a forma de tratar estas novas realidades económicas que o legislador, ao tempo em que estabeleceu o quadro legal, certamente nem imaginou que apareceriam estas fontes de energias renováveis que algum dia haviam de ser objeto de tributação com um quadro legal que terá sido desenhado para outro tipo de ambiente energético, mas que ainda assim nós estamos a fazer tudo quanto está ao nosso alcance para que ele conduza a receita efetiva para os municípios e é isso que com certeza justifica o esforço de todos nós, admito que os senhores deputados e também com certeza que concedam que de todos os trabalhadores e dirigentes da autoridade tributária. O Dr. Serafim quer só contextualizar esta questão da jurisprudência, e se o Sr. Presidente nos permitir. Ainda tem 8 minutos. Exato. Não chega a 8, mas quase. Ai, certo. Boa tarde, um cumprimento aos senhores deputados
Eu gostava só de fazer um pequeno esclarecimento, desenvolvimento sobre esta questão da jurisprudência do STA sobre parques eólicos. Recordo que não há jurisprudência lá, apenas jurisprudência marginal sobre barragens. Sobre parques eólicos há abundante e reiterada jurisprudência do STA. Nós, naturalmente, somos sensíveis a ela. Acho que ela está hasteada em argumentação muito sólida, muito robusta, mas não é... comporta riscos. Tem alguns riscos. Tem riscos próprios, que, aliás, já se estão a manifestar no contencioso que está a ocorrer. Tem riscos próprios que nós identificámos em termos de eventual interpelação por inconstitucionalidade de alguns tópicos. O contencioso que já recebemos sobre barragens confirma esses nossos receios e, portanto, ter dúvidas num contexto interpretativo tão complexo, tão consequencial como este, em que naturalmente também temos o cuidado de tentar higienizar, isto é, cuidar de evitar a propagação desta jurisprudência para todas as categorias de prédios. Não é? É evidente que ela tem um potencial de irradiação muito elevado para prédios industriais, na sua generalidade. E, portanto, isto põe questões muito intensas do ponto de vista da própria exposição a alegações de inconstitucionalidade, que estão, aliás, a começar a surgir no contencioso que estamos a receber. Depois, para nunca darmos por encerradas, em definitivo, as questões jurídicas, chegamos a esta perplexidade de, há poucos dias, semanas, nos últimos dias, temos sido notificados de sentenças de tribunais de primeira instância, naturalmente tribunais tributários, que decidem exatamente desalinhados, ou mesmo às avessas, em contradição com a jurisprudência do STA, e eles também a conhecem há os mesmos 6, 7 anos que nós conhecemos. Portanto, quer dizer, nem os próprios tribunais ainda estão absolutamente alinhados naquele sentido. Portanto, é uma surpresa, foi uma surpresa, não esperávamos, enfim, que nos últimos dias mesmo e semanas, sermos confrontados com decisões desalinhadas, de primeira instância, desalinhadas em contradição com a jurisprudência do STA. Isto é, digamos, mais um motivo de recomendarmos a cautela. Quer dizer, estas questões parecem todas decididas enquanto não houver uma coisa em contrário. E esta coisa em contrário saiu agora. E parece que se está a formar uma nova linha jurisprudencial. Evidentemente, não pomos em equivalência uma decisão, ou de várias decisões de tribunais de primeira instância, exatamente de Viseu, de Braga, penso que haverá já um outro, não o pomos em equivalência com decisões do Tribunal Superior, do Tribunal da Instância Máxima. Não o pomos em equivalência, mas significa também que os próprios tribunais estão a interpretar a jurisprudência do STA de uma forma, digamos, própria. E, portanto, esta questão não é excessivamente complexa e, efetivamente, esta evolução recente da jurisprudência está-nos a surpreender e, naturalmente, a corroborar algumas das nossas hesitações. Penso que é um ingrediente muito importante, superveniente para a nossa ponderação. De facto, a jurisprudência do STA é convincente, é persuasiva, estamos, de facto, a tentar criar um contexto para absorção, mas que naturalmente evite, digamos, os riscos dela, ou pelo menos as diminua, mas, enfim, está a ver, recentemente surge jurisprudência de tribunais de primeira instância, ao contrário. Portanto, quando damos uma coisa por encerrada, por concluída, ela renasce. Muito obrigado, doutor. Não sei se permanecem questões que... Não tenho. Diga. Deputado Jorge Paulo Oliveira, para a terceira ronda. Provavelmente, mas eu fiz 3 questões. Nem sequer foram afuradas. Então. Talvez eu não tenha no meio de tantas, peço desculpa, mas... Bom, o parecer temos uma inscrição do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira para a terceira ronda. É a única inscrição? Não, Sr. Deputado, mas eu peço desculpa. Muito bem. Então, se permite, muito rapidamente, das 3 perguntas. A primeira era as razões pelas quais foram precisos tantos anos para que a autoridade tributária acelerasse os processos de identificação das barragens e procedesse à sua inscrição matricial e, posteriormente, a avaliação. A segunda questão era quem foi que, de facto, deu orientações à autoridade tributária por parte da tutela no sentido de adotar um outro entendimento relativamente ao parecer
da Procuradoria-Geral da República. E a terceira era se eu tinha interpretado bem ou não o despacho do Sr. Secretário de Estado, ou do ex-Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, nomeadamente quanto à sua recomendação de que a autoridade tributária deveria procurar apenas uma linha de entendimento quanto aos métodos de avaliação das barragens e não vários métodos ou várias linhas de entendimento quanto aos métodos de avaliação das ditas barragens. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Portanto, esta ficou uma terceira ronda com remake da segunda e, portanto, para concluirmos esta audição, a palavra à Sra. Diretora-Geral, a doutora Helena Borges Faça. Sr. Deputado, peço desculpa, mas realmente não foi intenção não responder. É que, para quem não está habituado a lidar neste ambiente e tem tantas perguntas em simultâneo, eu posso ter cometido essa omissão, mas vou agora procurar corrigi-la. Portanto, eu admito que o Sr. Secretário de Estado melhor explicaria o sentido do despacho dele, porque é que ele diz que a autoridade tributária não deve ter, deve seguir uma linha de rumo. Mas, de facto, aquilo que nós interpretámos, creio eu, aqui está a Subdiretora-Geral que lida mais de perto com isto e poderá depois também corrigir-me, nós estávamos a ter resultados diferentes consoante os peritos que avaliavam a composição, mas nós não podemos dar orientações aos peritos, é muito importante que isto fique claro. As regras de funcionamento da primeira avaliação e da segunda avaliação são diferentes e os peritos são peritos independentes. A autoridade tributária não pode dar orientações, de maneira que o que o Sr. Secretário de Estado estava a observar era o resultado das avaliações. E o resultado, porque as orientações que a autoridade tributária tem sobre a matéria são únicas, não tem mais do que as orientações que estão escritas. E, portanto, essa conclusão, ele, se estivesse aqui ou se tivesse condições para explicar, melhor esperaria. Mas aquilo que estamos aqui, hoje na fase, é de garantir que os municípios que se sentiram defraudados ou em desacordo com aquilo que tinha sido o resultado da avaliação, segundo o padrão que de certa maneira estava subjacente às instruções de 2021 e à atuação das diferentes comissões de avaliação, se os municípios acionassem uma impugnação onde invocassem a ausência de consideração dos órgãos de transmissão, a autoridade tributária tinha por obrigação voltar a avaliar e considerar esses órgãos de transmissão e fará. Estará nesta altura, nós não podíamos tomar a iniciativa, tínhamos que esperar que os municípios impugnassem e perceber que era essa a sua intenção e eram esses os seus argumentos para poder dar execução ao despacho. E, portanto, eu afirmei aqui no início que nós temos 10 impugnações dos municípios, estamos a analisá-las e vamos naturalmente ser consequentes com aquilo que resulta deste despacho. Depois, porquê que demorámos tanto tempo a aplicar o parecer? Parece que demorámos, Sr. Deputado, porque numa das outras intervenções expliquei o percurso da autoridade tributária neste domínio. Portanto, o parecer e as barragens existiam, não é? Eram anteriores à avaliação geral da propriedade urbana, que aconteceu em 2012. Portanto, foi no tempo da Troika, houve uma avaliação geral da propriedade urbana. Havia 34 barragens, creio que era este o número, ou aproveitamentos hidráulicos que estavam inscritos, são 366, estavam inscritos 34, porque quem, ao tempo, não eram concessionários, ou era o Estado, ou quem fosse que era dono destes aproveitamentos hidráulicos, nunca os tinha inscrito na matriz, não tinha tomado a iniciativa de o fazer. Quando, em 2012, se fez a avaliação geral da propriedade urbana, eu creio que eu agora perdoo-me a data, aquilo que aconteceu foi que destas 6, só estava, de Miranda, uma delas estava inscrita na matriz. E, ao serem avaliadas, como o valor subiu significativamente, houve reações dos sujeitos passivos, impugnaram as liquidações, foi quando a autoridade tributária se apercebeu de que tinha barragens inscritas. Pronto, porque como há de compreender, nem tudo, nós temos as matrizes e centralmente nós não temos o detalhe daquilo que são as inscrições na matriz, nem nunca os municípios tinham sinalizado que estas barragens de Miranda não estavam inscritas na matriz e compete aos sujeitos passivos inscrever as barragens na matriz, não é a autoridade tributária, quer dizer, por omissão e se conhecer que não está inscrito, os chefes de serviço de
Finanças têm a obrigação de promover a inscrição oficiosa, não é uma atuação central. Portanto, mas aí percebemos que começámos a ter impugnações. Depois, os nossos próprios serviços, quando perceberam que havia algumas barragens inscritas e outras não, tomaram a iniciativa de fazer inscrições oficiosas face ao conhecimento que tinham da realidade e com a colaboração dos municípios. E foi pedida instrução central, quando começámos a perceber que estavam a ser inscritas na matriz e novas realidades económicas e não havia um fundamento para o efeito, foi pedido centralmente pelos serviços regionais e pela própria inspeção tributária que estava envolvida, que nos dissesse se aqueles aproveitamentos hidráulicos, de facto, nós tínhamos fundamento para proceder à liquidação dos impostos. E a área do património, nessa altura, emitiu as instruções de 2015, no fundo, usando o parecer do Conselho Consultivo como fundamento de base, e disse sim, se estivermos nestas condições, inscrevem na matriz e liquidam-se os impostos. Quando nós liquidamos, e aconteceram um conjunto delas, em que se fez as avaliações e se liquidou os impostos, começámos a ter as impugnações e é nesta altura, entre 2015 e 2016, que começamos a ter a alegação de que estes são bens do domínio público e não podem ser inscritos na matriz porque não preenchem o conceito de prédio. Nessa altura, a autoridade tributária, porque também tem a obrigação digamos, de apurar se os seus serviços estão a atuar convenientemente, o que é que fez? Procurou junto da Agência Portuguesa do Ambiente confirmar se eram, de facto, bens do domínio público, tal como vinha alegado. E fez isso com a informação ou dando conhecimento ao Secretário de Estado da altura, que por acaso, infelizmente, já não está entre nós, o professor Fernando Rocha Andrade, e deu conhecimento, e grande parte da informação que recebemos da APA, numa primeira fase, recebemos através da tutela, mas não recebemos indicação nenhuma. Usámos como facilitador para garantir que a informação nos chegava em tempo útil, para não estarmos a manter contencioso e liquidações que não pudessem subsistir na ordem jurídica. E, portanto, a informação que recebemos nessa altura levou-nos a concluir que uma parte destas barragens estavam assumidas pela APA como bens do domínio público e que nessas condições não podiam permanecer as liquidações. Foi a avaliação jurídica que se fez na altura. E depois disso foram dadas instruções genéricas aos serviços, dizendo que todos aqueles bens que estavam inscritos na matriz, que se viesse a demonstrar que eram bens do domínio público, devia ser eliminado da matriz. Portanto, isto não foi uma orientação da tutela, foi uma conclusão extraída, não em desvio da orientação do parecer do Conselho Consultivo, mas sim porque nós tínhamos elementos administrativos da entidade que tinha esta competência a confirmar-nos e nós não tínhamos como contrapor. E, portanto, é essa a razão que leva, não é mudar a orientação, é para aqueles casos onde se demonstrasse, viesse atestado pelo Estado, porque o Estado é o Estado que liquida e é o Estado que classifica como bens do domínio público. É essa a razão que leva à atuação e não é nenhuma mudança de rumo, porque se aparecessem outras barragens que não fossem bens do domínio público, tivessem sido inscritas na matriz, se a APA, na sequência destes contactos, nos tivesse mandado as 366, em vez de nos responder só que elas eram bens do domínio público, talvez este trabalho pudesse ter começado mais cedo e, enfim, e fosse dispensável a intervenção, enfim, tanto uns anos depois do Sr. Secretário de Estado. Mas o certo é que estas questões não tiveram essa reflexão, não por desconsideração da importância, mas que nenhum dos atores se mobilizou nesse sentido, conforme, aliás, ficou bem patente no grupo de trabalho que se criou quando houve esta operação em 2020, em que a questão foi aprofundada e permitiu conclusões, com certeza ainda hoje virtuosas, que hoje nos estão a permitir estar aqui e estar a procurar alcançar a receita. Mas não houve verdadeiramente orientação da tutela. Penso que agora respondi às questões do senhor. O que é que... Diga-me só, senão... Senhor Deputado, eu estou disponível. Então... Mas eu muito estou obrigado. Eu peço desculpa. Está esclarecido. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela participação nos trabalhos. Agradecer à senhora Diretora-Geral da AT a presença pela quarta vez nesta matéria, mas cuja atualidade é inquestionável. Agradecer também ao Dr. Serafim Pereira, à senhora doutora Lourdes Ferreira, que acompanhar a senhora Diretora-Geral. Senhoras e senhores deputados, está encerrada esta reunião. A nossa reunião ordinária será amanhã às 10 e está encerrada.